Amém. Amém, irmãos? Muito bom. Vamos ler Êxodo, capítulo 3, no verso 12 ao 15. Vamos à leitura. Êxodo capítulo 3, verso 12. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Pai Celestial, te agradecemos pela bondade do Senhor de estar sempre nos atendendo. E não estamos aqui para fazer algo novo, mas para mostrar aquele poder que o Senhor já manifestou em nossas vidas. Conceda-nos esta vitória para a sua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Bem, eu quero comentar com vocês um pouco sobre o que muitas vezes é ensinado. Ensinando um Cristo histórico. Como nos dias de Moisés, nós vemos Deus estava em Moisés. Moisés era Cristo no dia. E não era um Cristo histórico. Depois que passa o tempo, é formado igrejas, avivamentos, com o nome daquele personagem. E aí é onde ele torna histórico. Porque fica usando o nome e não a virtude, o poder. No tempo de Moisés, ele tinha uma promessa: você vai libertar este povo, e eu vou dar-lhes a Canaã. Então Moisés lutou por uma promessa. E vamos lembrando que a palavra dos dias de Moisés era a palavra da hora. Moisés não podia dar outra mensagem para o povo. Irmão Brano ensina aqui na mensagem os ungidos dos últimos dias.
Vamos estudar um pouquinho para nós aprendermos isto. Parágrafo 315, Os Ungidos dos Últimos Dias, tradução de Goiânia. Note, Moisés, ele nunca deu aos filhos de Deus. Moisés era uma águia. Ele nunca deu aos filhos de Deus o que sobrou dos dias de Noé. Que quando você dá uma sobra, o pregador que dá uma sobra para o povo, ele não é águia. Moisés era uma águia. Ele nunca deu aos filhos de Israel o que sobrou dos dias de Noé. Vamos contar apenas a história, um Deus histórico. Ele mandou fazer uma arca, navegamos sobre as águas daquele dia, mas é um Deus histórico. Agora, não era mais para mostrar apenas o que fez Deus em Noé, mas sim Deus em Moisés. Se você nota, vai superando. Não é o homem que supera o homem, é Deus no homem superando. Sempre é Deus. Não era Moisés superando Noé, mas era Deus em Moisés superando o que Deus fez nos dias de Noé. Nos dias de Noé, Deus teve que vir numa arca, juntamente com Noé. Se Noé era o Cristo do dia, então Deus estava naquela arca com Noé. Mas para os dias de Moisés, Moisés não podia pensar, eu vou dar para vocês um pouquinho daquilo que sobrou daquele tempo de Noé. Nós vamos fazer uma arca e nós vamos cruzar o Mar Vermelho. Estaria errado. Então Deus estava sempre saindo da história. E o povo sempre tendo um Cristo histórico. Porque quando se torna histórico, eles gostam daquilo. Quanto mais antiga a igreja, mais eles acham que ela tem de verdade. Eles não pensam que ela é demente, mas que ela tem de verdade. Mas se você acompanhar cada um, e cada igreja, cada avivalista, veio trazendo Deus na história, o Deus da história no seu dia. Era história num dia, era história depois de Noé. No tempo de Moisés, Deus era história. Ele tinha passado através de uma arca por sobre as águas. Agora, ele não ia fazer apenas isso. Ele ia atravessar o mar a seco. É Deus sempre fazendo algo maior. É o que nós vamos notando. Não é o homem que supera. É Deus, com as suas obras daquele dia, superando Deus histórico. Vocês estão me entendendo? O Deus do dia, o Cristo do dia, superando o Cristo histórico do dia anterior. O Deus histórico do dia anterior. Então sempre tem que ter um Cristo do dia para poder superar. Mas é o mesmo Deus. O mesmo Deus. Era o mesmo demônio que estava no cavalo branco, estava no cavalo vermelho, negro e amarelo. O mesmo Deus que estava em Noé, estava em Moisés, nos profetas, e era Jesus. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo. Ele só muda de máscara, de homem. Ele está fazendo algo maior. E se eu falar hoje, que hoje Deus está fazendo algo maior,
eu sou um louco para o povo da mensagem. Mas Deus hoje está fazendo algo maior. Por quê? Porque o que Deus está fazendo para os dias da noiva, Ele não podia fazer para os dias de irmão Branham. Então, nós podemos ver a diferença. Vamos pensar numa coisa que Deus não está fazendo hoje. E ainda é grande hoje. Hoje Deus não está revelando mais nada. E Ele é maior hoje. Deus é maior hoje do que ontem, nos dias do irmão Branham. Aí o crente diz, então me mostra, cura enfermos, expulsa demônio, ressuscita mortos. Mas o homem natural só pensa nessas coisas. Ele não pensa na palavra, na manifestação, naquilo que o ministério do dia está obrigado para com aquela palavra. Deus tem cada vez um ministério naquele dia, e aquele ministério está obrigado para a mensagem daquele dia, e não para o dia anterior, e não para o posterior, é para o seu dia. William Branham tinha uma mensagem de revelação. William Branham tinha um ministério de revelar mistérios. Nós não. E o nosso dia é maior. Por quê? Porque Deus hoje não é William Branham. Deus hoje é um povo, é um corpo místico. O que Deus fez ontem, você vai reprisar isso hoje. Mas se você não reprisar isso hoje, o que Deus fez ontem em William Branham já é história hoje. Ele não é história hoje para nós. O que Deus fez com o irmão Branham não é história para nós hoje. Porque hoje estamos reprisando, isto é, manifestando aquele papel, aquelas cenas que tinha que ser repetidas no ministério da esposa de Cristo, que ela tem um ministério, e assim diz o Senhor. E esse ministério é um ministério composto: apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Então nós temos agora no final um profeta. A Bíblia diz profetas porque tinha Paulo e tinha Branham, podia ter alguns no entremeio como Ágabo e outros, mas por isso a Bíblia diz profetas. E você vai entender que aquilo que o profeta Paulo pregou, Branham tinha que vir e tirar Deus da história e dar para nós um Cristo no dia, o Cristo Branham. Ele não falava isso, ele só dizia assim: cada um é Cristo em seu tempo. Estas obras são feitas não por mim, é Cristo quem faz. Jesus dizia: não sou eu quem faço as obras, é o Pai. Há uma submissão do ser humano a Deus. Há uma submissão do corpo no qual Deus está usufruindo no momento das suas cordas vocais, de sua capacidade, seja intelectual, física. Há uma sujeição. Esse corpo se sujeita ao Cristo do dia para tirar Cristo ontem da história. Cristo está hoje num corpo diferente para tirar o próprio Cristo, que ontem ele era o alimento da hora, mas passou aquelas horas e eles ficaram históricos, um Cristo histórico, um Paulo histórico, uma igreja primitiva histórica. Todo o período do Velho Testamento de lei histórica. O espaço de Noé a Moisés, histórica. E nos dias de Moisés, Deus veio mostrando para Moisés que ele estava tirando ele próprio, Deus tirando Deus da história. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então ele estava tirando ele próprio da história. Mas através de quem? De outro homem. Quando ele estava em Abraão, Deus não era histórico. Ele era histórico para o período antes de Abraão. Ele era histórico para o período antes de Noé. Ele se tornou histórico para o período antes de Enoque. Mas sempre esses homens vieram tirando Deus da história. Era um Cristo presente, tirando o Cristo, a unção da história. A palavra presente, a promessa presente, tirando aquela promessa que estava na história, que as pessoas já tinham perdido a virtude daquela promessa. Então Deus sempre vem fazendo algo maior, mas Ele tem que usar homens para este fim. Você vai em toda a Bíblia, Ele usou homens desde o princípio e veio até aqui o fim. Satanás também usou o homem. Na verdade, Satanás tinha que começar na serpente para poder fazer seu trabalho, para entrar com a sua semente na raça humana, para misturar na raça humana. Era a única que tinha semente que combinava, que misturava com a semente da mulher. O macaco não mistura, o chimpanzé não mistura, mas nenhum animal mistura. Aquela serpente era a única que misturava com a semente da mulher. E foi por isso que trouxe um filho, e Deus acabou com aquela semente da serpente ali. Passou a rastejar dali para frente. Mas até ali ela andava em pé e falava que nem nós mesmos. Então vocês veem que Deus também vem trazendo o seu povo, os seus filhos. Quando Caim matou Abel, Deus teve que dar para Adão e Eva um filho representado numa morte e ressurreição, que era o Sete. E Deus deu aquele menino para ele. E quando começou Sete gerar Enos, a Bíblia diz, aí começou a invocar o nome do Senhor. Aí começou a trazer Deus outra vez. Porque o Deus que falou com Abraão, agora foi perdido pelo pecado. O homem natural estava ali representando Adão, que era o Abel. Ele era o homem natural. O Caim representando a serpente. Mas Deus precisava de um homem espiritual. Você não vai agora entrar em polêmica, você vai tomar a própria mensagem do irmão Brana, perguntas e respostas sobre os selos, e ler. Eu me esqueço o parágrafo onde o irmão Brana fala isto, sobre o Abel ser apontar para o homem natural e o Sete para o espiritual. Porque ele estava apontando para a morte, ressurreição e logo um novo nascimento. Nós temos que ver tudo isso. Temos que olhar para estas coisas e ver Deus outra vez, se levantando, não no homem natural, mas Deus no Sete. E Sete gerou a Enos, aí que começou a invocar o nome do Senhor. Porque teve um tempo que não podia invocar o nome do Senhor, porque a semente ainda estava encoberta. Vocês podem ver, só tinha a semente da serpente, porque a semente de Deus não estava na terra. Então é que as pessoas não veem isso. A hora que Caim matou Abel, ele matou a chance do homem natural ter a sua semente, do Abel ter a sua semente. Aí foi preciso Adão e Eva gerar um outro filho, porque naquele que poderia vir para prosseguir aquele trabalho, aquela genealogia, foi cortado o homem natural, foi cortado, foi dado o espiritual no lugar. E você tem que saber que Deus exige que seja cortado o nosso homem natural e venha ser colocado o homem espiritual, o novo nascimento, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Por tudo isso, nós temos que passar, só para ver Deus trabalhando e sempre fazendo algo maior.
Não é o homem que faz. Não foi Noé quem fez. Não foi Moisés que fez maior do que Noé. Não foi. Foi Deus. Simplesmente Deus estava tirando a si mesmo da história através de um outro homem. Aí vocês lembram do irmão Brana que ele pregou uma mensagem, levantando e tirando-o da história. Então o que é que o William Branham está fazendo? Levantando e tirando Jesus da história. Mas o William Branham era maior que Jesus? Não. É que o mesmo Jesus que ficou histórico, agora precisava de um homem para tirar ele mesmo da história. E como não tinha outro homem, Deus tinha que levantar um. Deus tinha que ter um nascido e que desse problema para os outros. Como ele próprio, Deus próprio, veio em carne e nasceu. E foi um problema para os religiosos, porque eles não puderam crer nele por causa do nascimento dele, da forma que ele veio. E veio de uma forma espiritual. Ele veio de uma semente de Deus para um corpo, para nascer e morrer, mas eles não quiseram aceitá-lo daquela forma. Então, Deus tinha que fazer assim para preparar para nós esta natureza que pode estar no nosso lugar. Oh, eu gosto de ver essas coisinhas. Quando eu posso ver um homem aqui ao meu lado, este homem é a minha alma, é a minha teofania, este homem é a eleição, tirando esse natural. Então, esse daqui é que vai mostrar o que está dentro, é o que você não vê, e ele está lá dentro. Eu estou dizendo ele está aqui ao lado, ele está lá dentro, mas tanto faz ele estar dentro como fora. Este é um corpo não feito por mãos. Para quê? Para tirar o feito por mãos da história. Esse daqui, ele está comportando pecado, doença. E não é para isso. Quando Deus fez ele lá no princípio, não era para ficar doente, não era para pecar. Então, porque ele pecou, ele caiu. E agora ele morreu. E a minha teofania, o meu Deus, está aqui dentro, tirando eu também da história. Diz, você vai voltar a um corpo, e ao corpo eterno, ao corpo não criado por mãos, eterno no céu. Amém. Não sei se você consegue acompanhar o raciocínio. Tem hora que a gente consegue e concebe também. Mas esta é a maneira de Deus fazer. Ele vai tirando ele próprio da história. É esse homem dentro de você, esta mulher dentro de você, nascido de novo, é que está tirando você da história. Porque você já está acabado. Você já está liquidado. Eu já estou liquidado. Mas o que está me tirando da história, o que está permitindo que eu não apareça mais liquidado, é algo dentro de mim, algo dentro de você. É uma mensagem que está dentro de você agora, mostrando que você está se restabelecendo. E não é o físico, eu estou tirando apenas esse físico da história, porque ele está histórico hoje, doentio, cansado, desde quando Adão pecou. Mas Cristo veio, fez um trabalho, Brana veio, revelou para poder que isso viesse a acontecer comigo e com você. E agora nós estamos na hora de manifestar os filhos de Deus. Você não vai esperar que filhos de Deus venham de algum lugar para manifestar. A manifestação dos filhos de Deus é agora. Você tem que saber que nesse instante você é um filho de Deus, porque Elias virá e ele converterá o coração dos filhos, e é os filhos de Deus que só podem serem convertidos com o ministério de Elias. Então você é este filho que a própria natureza está percebendo e está gemendo, porque vamos tirá-la da história também. A natureza está gemendo, mas ela não foi feita para gemer.
Deus fez um corpo para nós lá no princípio, mas não era para gemer, não era para morrer. Então agora nós estamos retornando a esse corpo. Amém? Estamos retornando. E assim você vai ver, Deus sempre presente em um outro homem. Deus sempre manifestado, tirando o Deus anterior no Deus presente. O Deus presente está dizendo: eu sou. Qual o seu nome? Diga para Israel: eu sou, me enviou a vós. O irmão Branham diz: eu sou, quer dizer sempre presente. Eu sou, não eu fui, não eu era, não eu serei, eu sou. Amém. Glória a Deus. Bom, a gente não consegue nem ler muito, mas estas coisas faz bem para nós. 316. Os ungidos dos últimos dias. Moisés disse: agora o Senhor Deus me falará e me mostrará, e me tem dito o que devo fazer, e lhes direi. Disse: eu sou, me tem enviado. Irmãos, em cada tempo, quem podia enviar Jesus? Só o Pai. Quem podia enviar Brana? Só Deus. Quem pode enviar um homem que nem eu? Só Deus. Ninguém pode. É uma vergonha se alguém tivesse me enviado aqui na terra. Para eles é uma vergonha, para Deus é uma glória, para o homem é uma vergonha. Como pode enviar um homem como esse? O próprio irmão Branham vem mostrando que as igrejas não poderiam apresentar o Cristo do dia. As igrejas não poderiam apresentar a mensagem da hora. Porque a igreja estava enganada. Ela não pode apresentar. Então Deus tem que tomar pedras. Destas pedras, Deus faz filhos a Abraão. E mostra para o povo uma mensagem que tira Deus mesmo da história. Eu estou satisfeito hoje que essa mensagem que prego, ela está tirando Branham da história. Você sabe que o irmão Branham virou história muito rápido. Irmão Branham virou história no dia da morte dele, antes de ser sepultado. Já houve profecias de que ele ia ressuscitar, de que ele ia fazer isso e fazer aquilo. Começou uma história bem perto do sepultamento do irmão Branham. Por isso eles levaram de dezembro até abril para sepultar o irmão Branham. Muitos ficaram esperando que algo aconteceria. Mas não era aquilo que ia tirar Branham da história. Porque Branham já entrou na história desde aquele tempo. E eles não puderam reconhecer o ministério do irmão Branham. Eles nunca puderam ver o que Deus fez através do irmão Branham. Aquilo foi apagado logo. E eles já achavam que o irmão Branham tinha que voltar outra vez para poder dar selos, trovões, novo nome. Mas não era o irmão Branham. Era a noiva. Não era aquele homem apenas, era o corpo. O corpo de Cristo, tirando o corpo de Cristo Branham da história. O corpo de Cristo, hoje, a noiva, que ela é composta de pastores, evangelistas, mestres. Está tirando o corpo de Cristo, que virou história no tempo de William Branham para cá, quando William Branham morreu. Aí virou história. Ninguém pregou mais aquela mensagem que Branham pregou sobre a revelação dos selos. Ninguém entregou mais aquela luz daquele dia, porque não tinha ninguém para dizer: eu sou a luz. Aleluia. Eu sou, me tem enviado. Eu sou, não eu era, ou eu serei. Eu sou, tempo presente. A palavra agora. E a palavra agora, o povo dos Estados Unidos tinha que entender a palavra agora, Branham. A palavra agora. A palavra lá atrás, Jesus. A palavra agora, no entardecer, Branham. O verbo lá atrás, Jesus. O verbo agora, irmão Branham. E se eu disser o verbo hoje, a esposa.
Você simplesmente tem que caminhar com aquela luz. Não há nada maior, eu não sou maior. É Deus tirando nós mesmos da história. Deus tirando Ele mesmo da história. Porque Deus também se cansa na história. Diz, não tem ninguém que faz nada. Nos dias de Elias, o próprio Elias, quando Deus foi falar com ele e perguntar para ele, o que você faz aqui, Elias? Ah, Senhor, matar os teus profetas, derribar os teus altares, e só eu fiquei, e agora eles querem tirar minha vida. Agora já estou perecendo. E Deus foi animá-lo. Deus apareceu para ele. Não foi naquele fogo que queimava as árvores. Ele não viu Deus. Não foi no vento que estava derrubando tudo. Ele não viu Deus. Mas quando entrou um ar sossegado, calmo, que refrescou a cabeça calva do profeta Elias, ele ouviu a voz. A voz de Deus falou ali com ele. Você tem que entender a voz de Deus. Os pentecostais pegam a voz de Deus no pulo e no grito, na língua estranha, na cura divina e assim por diante. Mas você tem que ouvir a voz de Deus nos trovões, na revelação dos selos, no novo nome. Você tem que ouvir, você tem que saber o que você está fazendo hoje. Eu não estou revelando selos, eu não estou revelando trovões, eu não estou revelando novo nome, eu estou tirando os trovões da história. E não sou eu, é Deus, é a palavra. A palavra na noiva tira os trovões da história. A palavra na noiva tira o novo nome da história. Porque ficou história. E aquilo fica passado. Muitos crentes hoje estão dizendo, Jesus não tem novo nome. Porque ficou tudo na história. Eles não crêem, nem que vai ter. Mas eu gosto de ver isso. No princípio era o verbo, e o verbo era com Deus. É certo? Eu sou. Deus me enviou como profeta para vindicar que isto é verdade. Eu sou a resposta desta palavra. Ele me disse que viesse aqui para fazer isso. Isso era Moisés falando. 317, os ungidos. Quando fez, Faraó disse, nós temos muitos em nosso grupo que pode fazer isso também. Os personificadores sempre aparecem. Jesus disse, agora, isso vai se repetir nos últimos dias, reclamando a mesma coisa. Os personificadores, dizendo, eu posso fazer, mas não faz a verdade. Ele diz, eu posso pregar a terceira etapa, mas terceira etapa sem novo nome, terceira etapa com o último eleito ainda lá preso, sem sair para revelar os selos. Como pode ser terceira etapa? Eles mentem e as pessoas ainda creem nestas coisas, porque lhes falta perceber o que Deus está fazendo agora, através deste ministério da esposa. Este não é o eu, este é Ele. Eu sou, é Ele. Eu estou aqui apenas para te dizer que o eu sou, o Deus presente, o Cristo presente e não histórico, o Deus presente e não histórico, Ele está aqui. Amém. Notamos que Moisés nunca lhes deu o que era para o tempo de Noé. Deixa eu prosseguir aqui, mas tem um pedacinho que é bom demais. Esta era a palavra prometida, notem, para a sua mensagem que tinha de Deus, tinha a verdadeira predestinada palavra de Deus para essa hora. E eu te pergunto, qual é a verdadeira predestinada palavra de Deus para hoje? Não é Elias virá. A palavra de Deus predestinada para hoje é diferente. Elias já veio. A palavra predestinada para hoje não é, o sétimo anjo vai revelar. Não, a palavra predestinada para hoje é que a esposa de Cristo está comendo o livrinho e profetizando outra vez. Esta é a palavra para hoje, tirando Deus da história, Cristo histórico. Amém. 321, nem tão pouco lhe serviu Jesus o que sobrou do tempo de Moisés. E você sabe que foi tão difícil que eles não aceitaram Jesus, porque Jesus não deu para eles um prato.
Se Jesus tivesse pelo menos pego um prato chamado sábado e dado para eles, eu vou dar o que sobra de Moisés, vou te dar o sábado. Moisés disse: santificado seja o teu sábado, porque Deus falou para Moisés, porque era um dia, naquele dia era santificado seja o teu sábado. Mas agora, no tempo de Jesus, não era mais santificado seja o teu sábado. Você não tem apenas que ler a lei e ler ali e dizer santificado seja o teu sábado. Não, você tem que vir para Mateus e ler santificado seja o teu nome. Mudou? Mudou sim. É Deus tirando Deus da história. É Cristo tirando Cristo da história. É Deus em um homem tirando Deus num outro homem da história. Porque aquilo aconteceu, mas logo ficou histórico. Aí Deus vem e tira aquilo da história. Amém. Glória a Deus. Mas o povo continua ensinando ainda um Cristo histórico, um Pedro histórico, um Brana histórico. Hoje é tempo disso, é tempo de você saber as histórias do irmão Brana, é tempo de você saber a vida do irmão Brana, para você chorar, para você se iludir apenas com o testemunho da vida, do nascimento e da vida e da morte do irmão Brana. A esposa de Cristo não é apenas para saber da história da vida do irmão Brana, a história da minha vida, que é emocional, é gostosa aquela história, mas não me prepara para rápido. É a história da vida de William Brana. Os 7 trovões pregados nos dias que o irmão Brana pregou a revelação dos 7 selos, quando ele pregou, estava revelando um novo nome, revelando 7 trovões, 7 selos. O 7º selo estava pregando os 6 selos. Eu disse, ele não abriu o 7º, pois era ele próprio. Não precisava abrir. Se vocês não veem, ele não podia falar, sou eu. Era o povo que tinha que ver aquele selo aberto, pregando aqueles 6 selos passados, o selo presente, o 7º selo presente, pregando os 6 selos passados. Mas eles nunca perceberam isso. Deus tirando o próprio Deus da história. Deus não quer ficar na história, ser adorado apenas na história. E nós ler os livros do irmão Brana e chorar com a história da vida do irmão Brana, que eu vou te falar, não tem um que lê e não chora. Eu acho meio difícil. Tem vários volumes que você vai ler, não tem jeito de você rir, chorar, tem que acontecer isso. Sentir sua culpa, porque é uma história bonita da vida do irmão Brana. Mas eu quero ver você ler os 7 selos. Eu quero ver você ler os ungidos dos últimos dias, Cristo Mistério de Deus Revelado, almas que estão em prisão agora, a festa das trombetas e os demais. A mensagem de 63 a 65, e você ver que aquilo ali está na história, aquilo está coberto, precisa ser tirado da gaveta. Precisa ser mostrado para o povo, e quando você vai mostrar, eles não aceitam aquilo é novo para eles. Mas para Deus não é novo. Deus diz, eu já revelei isso em 63, mas virou história. Vocês guardaram na gaveta. Mas agora eu estou tirando essas coisas da história. Eu estou tirando esses trovões da gaveta. Aleluia. 321. Nem tão pouco lhe serviu Jesus o que sobrou do tempo de Moisés. Moisés tinha a palavra para essa hora, porém Moisés era um profeta, e aqui estava Deus mesmo. Você vê aqui Jesus, Deus mesmo. Mas lá nos dias de Moisés, Moisés serviu também como veículo para mostrar Deus. Mostrar Deus trazendo pragas, mostrar Deus abrindo o mar, mostrar Deus castigando um povo. Mostrar Deus na brecha, através do próprio Moisés, é Cristo, refletido em Moisés, naquele tempo, se pondo na brecha, que Cristo vinha aqui na frente, se pôs na brecha, Brana viria aqui na frente dos gentios, para se pôr na brecha, Moisés se pôs na brecha dos judeus, tirando eles do Egito, Jesus se pôs na brecha também dos judeus, para poder salvá-los, Brana se pôs na brecha entre gentios,
para revelar uma palavra que estava escondida por estes milhares de anos. Desde quando foi escrita, ela não foi revelada senão nos dias da voz do sétimo anjo. Ali tirou tudo da história. E tirou José da história. Pode falar todos os nomes que você quiser do Velho Testamento. Foi tudo tirado da história. Irmão Brana começou a mostrar que você pega tudo, você pega José, você pega Abraão e vem pegando todos os profetas, você vê ele tudo dentro de Cristo. É desse jeito. Aí você pega os mensageiros, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e você vê tudo dentro de Brana. E você pega os selos que você não sabe e lê os selos que o profeta pregou, e você vê aquela revelação das coisas que estavam escondidas, que tudo estava na história. Por quê? Ninguém podia conhecer aquilo enquanto não fosse revelado. Antes era uma visão, antes é um livro, antes é algo maravilhoso. O próprio Apocalipse tirando o véu, mas nunca ninguém tirou o véu. Ainda quando era lido a lei, era posto o véu sobre eles. Quando era lido o Apocalipse, é posto o véu sobre eles. Mas quando é lido os 7 selos, tirou-se o véu da Bíblia, tirou-se o véu de sobre os eleitos, tirou-se o véu de todos os mistérios. Aleluia. Deixa eu ir para frente aqui, porque senão eu não termino. Não queria pregar desse tanto, mas não tem jeito, não é? Jesus, deixa eu vir para o Novo Testamento logo, o que Jesus disse: eu sou, 8:12. Eu sou a luz do mundo. Houve uma luz no princípio, apareceu, haja luz, e houve luz. Agora Jesus vem dizer: eu sou a luz. Não é eu era a luz, não. Eu sou a luz que você viu lá, a glória da Shekinah, aquela luz que você viu, aquele Logos, eu sou. É tirando da história. Porque a unção estava agora num homem, era Cristo num homem, tirando o Cristo da história. Aleluia. Tem mais coisas aqui que eu preciso ler para vocês. Creio que é São João, capítulo 10, verso 9. Também Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Irmãos, eles nunca podiam aceitar isso. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Eles não podiam aceitar. Eles queriam que Jesus pregasse: Moisés é a porta. Se você passa pela lei de Moisés, salvar-se-á. Jesus diz: não, eu sou a porta. Estou tirando Moisés da história. Vocês creem em Moisés, mas um Moisés histórico. Eu sou a porta. Não é Moisés, não. Agora sou eu. Eu sou a porta. Não era Jesus, agora era Brana. Oh, eu quero só Jesus, mas Jesus mesmo que estava em Brana, tirando Jesus da história. O próprio Jesus que estava em Brana, estava tirando Jesus histórico. Vocês têm que saber que na história, durante a história, nunca ninguém fez o que Jesus em Brana fez. Curou enfermos, ressuscitou os mortos, expulsou demônios, manifestou o poder e, por final, abriu que nunca ninguém soube a palavra, a revelação dos selos, que ninguém nunca soube. Ele veio e abriu. O que era aquilo? Um homem? Era apenas Brana? Não, era Cristo em Brana, tirando Jesus da história. Tirando Cristo histórico. Você pensa que hoje somos nós? Não. É Cristo hoje em nós, tirando irmão Brana da história. Você tem que saber que hoje a mensagem dos selos, ela está viva. Até o ano 2000 não estava, ninguém conseguia ver, estava tudo na história, ficou tudo camuflado, ninguém podia enxergar aquilo, mas Deus veio e levantou e tirou Brana da história. Que Brana? Por que Brana? É porque é o novo nome, foi tirado da história. Vocês abafaram isso, não quiseram crer nisso, então tem que vir uma mensagem, o Cristo, hoje, o Cristo presente, para tirar o Cristo de ontem da história. Amém.
Bom, não é o meu pular nem meu gritar. Se eu for gritar que eu fico até rouco. Porque que é bom, é. Entende? A coisa quando é boa, é mesmo. O 338, estou quase terminando aqui. 338, Os Ungidos dos Últimos Dias, tradução de Goiânia. Que coisa. O homem valente. Recordem Davi. Ele era honesto, sincero, tratando de fazer uma obra para Deus e não foi ordenado para fazê-lo. Eles, os ungidos. Quer fazer uma coisa que não é para fazer. Se irmão Branham não tivesse pregado a revelação dos 7 selos, nós também não poderíamos pregar. Se irmão Branham não tivesse dito, os trovões foram revelados nos 7 selos, nós também não poderíamos pregar. Se irmão Branham não tivesse dito que Deus mostrou para ele e deu-lhe um sinal eterno, que o sinal eterno estava estampado no seu nome, em cima daquela montanha, BRANHAM, se ele não tivesse falado, nós não poderíamos falar também. Se irmão Branham não tivesse dito, Ele é Jeová Deus na minha carne nesta noite, nós também não poderíamos falar. Mas estamos falando o que Deus falou ontem. Então, se Deus está vivo hoje, Ele é um Cristo, Ele tem que estar em alguém para poder tirar o Cristo de ontem da história. Que não é para viver na história, é para se manifestar. Amém. Mas Jesus disse, eles estão ensinando doutrinas de interpretação das Escrituras dos homens, vem, não a palavra de Deus, não sua palavra vindicada, ensinando a um Cristo histórico, vem, algo que era, aquilo que Branham fez, Branham falou, é só aquilo, mas você não pode fazer aquilo vivo hoje, aquela palavra viva hoje. Senão você quer apenas carregar os dons carismáticos como os pentecostais e só manifestar as curas físicas e dons, ao invés de manifestar o que a palavra diz para você manifestar nesse dia. Você pode fazer o que você quiser, se não manifestar o que a palavra está escrita para esse dia, você está perdida, está perdido. A nossa vida é manifestar o que a palavra está escrita para hoje. Come o livro e profetize outra vez. Amém. A Bíblia diz que Ele é, eu sou, não eu era, eu serei, eu sou agora. Agora é no dia de irmão Branham, agora é no meu dia, agora é no seu dia. Agora foi no dia de irmão Branham, mas e agora? Agora é no meu dia. Ele é, eu sou agora. Ele é a luz agora. Há um homem aqui que pode acender a luz. Sim, era o irmão Branham, mas e agora? E na sua igreja, na sua casa, quem é que pode acender a luz? Aleluia. Glória a Deus. Ele é a palavra que vive aqui. No princípio ele estava nas folhas. Isso é muito bonito. No princípio ele estava nas folhas, Lutero. Na espiga, Wesley. Na casca, pentecostais. Mas agora ele está no grão, Branham. Estou lendo aqui, só não tem Branham, eu estou propondo. Porque aqui está folhas, espiga e na casca. E ele mostrou para nós que as folhas foi Lutero, a espiga foi Wesley e a casca foi pentecostais. E quem era o grão? Vocês têm medo é da semente, vocês têm medo é do grão, porque a palha vai para o fogo. Mas o medo mesmo é do grão. E agora, mas agora, ele está no grão. Ele esteve também lá atrás, nas folhas, nos dias do irmão Martins. Ele esteve lá atrás, nos dias do pastor Joaquim. Ele esteve na espiga. Mas hoje, ele está no grão. É a hora que você tem que ver no grão, outra vez, na terceira puxada. O grão não é primeira e segunda. O grão é terceira puxada. Agora você tem que ver Deus nessa terceira puxada. Deus, o grão, hoje, em mim e em você. 340 para terminar. Os Ungidos dos Últimos Dias, tradução de Goiânia. Agora nos apressaremos tanto quanto nos for possível. Agora veja as Escrituras, ensinando um Deus histórico. Veio, tal como procurar viver no passado, como disse Wesley.
Eu sou metodista, eu não bebo vinho, eu estou vivendo uma vida limpa. Não, isso daí é apenas o dia de Wesley. Vem, tal como procurar viver no passado, como nos disse, assim disse Wesley. E esse outro disse assim e assim, negando a palavra prometida do dia. Eles dizem que foi dito assim nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, nos dias de Pentecostes, na primeira e segunda etapa. Mas eles não conseguem ver a palavra prometida para o dia. A noiva, a esposa de Cristo, come o livrinho e profetiza outra vez o maná que está completamente identificado do dia. Gente, o maná identificado do dia do irmão Brana estava na mensagem dele. O maná identificado hoje nos dias da noiva está na mensagem da esposa. É o maná identificado do dia. Eles procuram pôr seus próprios vinhos luteranos, batistas, pentecostais em nossos odres novos. Não servem assim. E nosso vinho novo em seus odres velhos. As mensagens que nós pregamos quase explodem com esses crentes da primeira e segunda etapa. Eles ficam doidinhos. Se pudesse ver o vidro, achar que aquilo está forte, a barrica, achar que aquilo está forte, o odre, o corpo, o espírito deles em si, a alma deles em si, achar pesado, forte demais, é forte demais essa revelação, é vinho, mas não pode pôr nos odres deles, porque aqui é vinho novo. Se você vai colocar em odres velhos, rebentam, odres de primeira e segunda etapa que não muda, que não se transforma, vai se explodir. Então tem que se colocar vinho novo em odres novos. Quer dizer, a revelação da palavra, a revelação que Brana trouxe em crentes nascidos de novo. E como? Ele diz, nascidos de novo da mensagem. Amém. O nosso vinho novo em seus odres velhos não serve. Se eles procuram por este vinho novo na denominação, sua insensatez se manifesta. Não o podem fazer, se arrebenta. Mas esta mensagem eu estou agradecido a Deus. Não tinha outra, então estou pregando. Eu creio que é assim. Ninguém muda o meu pensamento para eu achar que eu sou significante. Não tinha outro. Então eu tenho que estar pregando essa mensagem. Eu tenho que entregar. Eu nem esforço para entregá-la. Se vocês verem, eu posso estar cansado das minhas cordas vocais, mas eu não esforço pela promessa. Promessa é nossa. Isso é nosso. Esse alimento é nosso. Isso daqui tem facilidade para poder comer. Isso daqui está fácil para poder distribuir. Mas por quê? Porque tem uma fonte própria para aquilo. Mas se a fonte não é própria, você vai querer jorrar água doce de uma fonte de água salgada? Você quer fazer um pastor de primeira e segunda etapa que não aceita novo nome, que não crê na revelação do sétimo selo e dos trovões? Você quer que ele venha pregar essas coisas? Ele nunca vai pregar. Você tem que sair daí. Você tem que sentir chamado por Deus e sair e ouvir a mensagem de Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Sabe que esse anjo? William Brana. Foi Brana que pregou isso. Sai dela, povo meu. É hora de sair e aceitar a palavra da hora. Não estar atrás daqueles que estão ensinando um Cristo histórico, um Brana histórico. Tem gente que quer tirar o irmão Brana da história, fazendo os mesmos milagres que o irmão Brana fez. Irmãos, o próprio irmão Brana mostrou que a mensagem não era esta. Ele diz que não é a primeira e segunda etapa, não é cura divina. Ele diz que o coração do assunto é a mensagem. Ele diz que esses sinais vieram apenas para poder preparar o povo para a mensagem. O irmão Brana fala isso. Será que não dá para tomar estas verdades? Então, a primeira e segunda etapa veio preparar para essa mensagem que eu estou pregando, que não é nova. Estamos apenas tirando o irmão Brana da história. Essa mensagem, eu sou maior? Não. A mensagem, ela é maior. Hoje. Por quê?
porque hoje tem que ter uma esposa pregando e é um quíntuplo de Efésios. Eles perguntam assim, onde está esse quíntuplo? Eu falei, eu não sei, eu só sei que eu faço parte dele. Você não poderia fazer parte dele também, ao invés de ficar perguntando, cadê seus pastores, cadê seus apóstolos, cadê seus evangelistas, cadê seus mestres? Você não poderia entrar e tomar parte nesse quíntuplo de Efésios 4:11 para mostrar, eu sou um que Deus está me usando para poder tirar a mensagem da revelação de William Branham, de selos, de trovões, de novo nome da história? Por que você não entra? Pai Celestial, obrigado por esta oportunidade de poder ver estas coisas, crer nestas coisas, tudo por misericórdia. É quando a misericórdia saiu do altar, ela entrou no trono do nosso coração. Porque quando o vencedor pôde assentar agora com Cristo, Branham assentando com Cristo vencedor, e é o vencedor Branham assentando com Cristo que já venceu. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela sua palavra, pelo gozo, pela fé, pela revelação. Ajuda esta igreja, todos quantos estão me ouvindo, que possam receber a virtude da palavra, da hora em que vivemos, no nome do Senhor Jesus, e ver que esta mensagem está tirando aquela mensagem do irmão Branham da história, porque hoje é um Branham, mas que pode mostrar novo nome, pode falar claramente, porque comeu o livrinho e agora está profetizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.